Hoje eu queria conversar especificamente com alguns companheiros que estão nos ouvindo e que possuem, evidentemente, algumas dificuldades com relação à questão da depressão. Nós sabemos que hoje existe uma quantidade muito grande de pessoas que passam pelo processo depressivo. E essa circunstância, ela não é mais uma exceção nos dias de hoje. Nós estamos com um quadro bastante crítico nesse sentido. De pessoas que não somente vivem o processo da depressão, mas outros quadros também que são bastante presentes nos dias atuais, como a questão da ansiedade, os processos relacionados com síndrome do pânico e vários outros comportamentos, como também a depressão mais profunda, os quadros de falta de um propósito para a vida, o chamado vazio existencial, que tem conduzido a quadros muito dolorosos. E a gente precisa encontrar na leitura que a doutrina espírita nos oferece algum tipo de suporte para essas situações. E nesse sentido, o que o espiritismo nos aponta? Nos aponta que nós precisamos trabalhar isso em três frentes distintas. Nem sempre a questão espiritual é suficiente para trabalhar esses aspectos. A gente vai precisar de outras duas dimensões para cuidar. Uma delas é a procura de um terapeuta, de alguém que possa nos ajudar, possa nos auxiliar, não só a nós, como a família. Às vezes, a família enfrenta um quadro difícil e ela também precisa de uma ajuda terapêutica para conseguir lidar com os quadros complexos que a gente vive na atualidade. Então, é preciso que se procure o suporte de um terapeuta, tanto para aquele que vive o processo depressivo, e se ele for de uma forma mais gravosa, para a família também. E é esse mesmo profissional, o terapeuta, que vai apontar a necessidade ou não de um acompanhamento de um médico, a partir do qual poderá ser oferecido a esse paciente algum tipo de medicação para facilitar o processo de equilíbrio das emoções. De repente, essa substância que a pessoa vai tomar não será por toda a vida, é só por um momento. Só entrou numa crise, ela desfez um relacionamento, ela perdeu o emprego, ela perdeu um parente, ela está enfrentando uma doença grave, então ela está numa fase crítica do seu processo, ela de repente nessa janela de tempo poderá precisar de um suporte adicional para o trabalho que precisa ser feito. Então, além do terapeuta, é preciso muitas vezes a entrada de um psiquiatra, do médico, que vai ajudar com a administração de alguma substância para fazer o equilíbrio até que ele perceba que não precisa mais, ele começa a retirar, fazendo com que a pessoa volte a ter condições, só com a terapia, de se reequilibrar. E o terceiro fator, eu já falei de dois, eu disse que eram três, o terceiro é o fator da fé, o fator espiritual, embora não estou dizendo de religião, mas estou falando de espiritualidade, é muito importante. Observa-se que as pessoas que possuem alguma conexão com algum tipo de manifestação religiosa, ela possui melhores condições de terapia. Ela tem mais força psicológica, mais força espiritual para sair desse processo. Não só ele, como a família como um todo. A família também precisa de um suporte espiritual para lidar com essas circunstâncias. Então, oferecer ao indivíduo uma fé, qualquer que seja, é muito importante. Oferecer, seja na católica, na protestante, espírita, budista, shintoísta, judaica, muçulmana, não importa. Mas ter uma fé tem se demonstrado como um instrumento impulsionador do equilíbrio dos indivíduos. Essa ferramenta deve ser buscada. Caso não haja da parte do indivíduo interesse pelas questões da fé, o que é muito frequente hoje na nossa sociedade, nós estamos vivendo uma crise muito grave pelo avanço do ateísmo, que tem, de certa maneira, devorado o coração das pessoas com relação à espiritualidade, gerando um exército de indivíduos indiferentes ao fenômeno da relação do homem com o Criador. Se você tem um quadro dessa natureza, amplie a possibilidade de socorro a esse que padece da depressão com trabalhos de cidadania, que não são trabalhos religiosos, mas o envolvimento com comunidades carentes, envolvimento com animais que precisam, envolvimento com a parte de vegetação, replantio, reflorestamento,
ou a natureza chamada natureza morta, que seria ali você vai pegar o mar, né, ou uma praia, não é um animal em si, mas o meio ambiente como um todo, cuidar disso, você limpar uma praia, trabalhar com numa equipe que limpa a praia, que melhora as condições de habitabilidade, que limpa córregos, que tem um trabalho de cidadania junto à prefeitura, junto às secretarias de meio ambiente, prestando auxílio no seu bairro para a melhoria da qualidade de vida, na questão do resíduo, o uso ou reciclagem de material, algo que nos motive e que nos faça perceber o quanto somos úteis. Uma boa parte daqueles que enfrentam o processo da depressão decorre da sensação de que não se sentem úteis diante da vida. Então é preciso oferecer um propósito para as pessoas. O judaísmo fala muito disso. Enquanto você não descobrir o propósito para a sua vida, você experimentará uma sensação de inadaptabilidade com a existência. Na hora que você descobre o seu valor para a vida, você descobre a desimportância das outras coisas e se foca naquilo que é o seu grande objetivo na existência. Então, essas condições são fundamentais para que a gente possa trabalhar. Assim, portanto, para os que estão vivendo processos depressivos, a busca do terapeuta, a busca do profissional médico, e a busca dos instrumentos da fé, não havendo a fé, os trabalhos de cidadania, são essenciais para o processo terapêutico e de melhora da nossa qualidade de vida. Muito bem, Jorge. É interessante você falando sobre isso. A gente percebe que depois desse processo da pandemia, eu acho que essa questão da depressão apareceu com uma força muito grande. Parece até ser uma Sim, das sequelas de sim, quem, né, quem vivenciou essa problemática. Eu acho que esses pontos que você apresentou servem para a gente buscar ajuda e tentar superá-las, né? mas pensa, as pessoas ficaram muito tempo em casa, então a hiperconvivência familiar, o afastamento do trabalho, o isolamento social, a falta do contato físico, ninguém pode abraçar, ninguém pode se ver. Então isso acabou provocando nas pessoas um acentuar das questões que já eram frágeis, a gente já era frágil. Aí, com essas experiências que surgiram, nós nos tornamos ainda mais frágeis. E, por conta dessa circunstância, a nossa sociedade hoje está percebendo um alargamento dos casos de depressão e, consequentemente, os casos de depressão profunda e de desinteresse pela vida.